A Bíblia diz no livro de Mateus, no capítulo 12, nos versículos de 1 a 50. Por aquele tempo, num sábado, Jesus passou pelas searas. Estando seus discípulos com fome, começaram a colher espigas e a comer. Bom, então aqui eu já tenho que dar uma explicaçãozinha. Por que eles estavam passando pelas searas? Porque era de praxe, era comum, era um costume, era uma lei, era uma regra, era uma instrução que todos recebiam e cumpriam de não colher tudo, não colher 100%. Tu tinha que deixar um pouco de alimento. Então, é milho? Tu não vai colher todo o milho. É maçã? Tu não vai colher toda a maçã. É cevada? Tu não vai colher. É uva? Entendeu? Sempre tinha que deixar um restinho, um pouquinho na planta, na árvore. Por quê? Porque Deus tinha explicado, instruído de que os pobres, os órfãos, as viúvas e os estrangeiros, depois da colheita, poderiam ir lá para se alimentar, para comer o que sobrou, o que tinha ainda. Então, isso era de praxe. As pessoas passavam e se tinha ali, elas podiam comer. Porque é totalmente diferente tu olhar uma árvore que tem, sei lá, vou falar assim, 200 frutos. E tu passa pela árvore e ela tem 5, tem 6, tem 10. Então significa que já havia sido colhido. E o que está ali é permitido para os pobres, as viúvas, os órfãos, os estrangeiros, ou para qualquer faminto, qualquer pessoa que estivesse com fome e via um fruto ou via um alimento, né? Na lavoura, no campo, enfim. E aí a gente lembra de um vídeo muito lindo sobre Ruth, que foi exatamente isso que aconteceu com a vida de Ruth. Ruth era moabita, era estrangeira, ela e sua sogra estavam pobres, haviam perdido tudo, e ela ia, após a colheita, rebuscar, né? Pegar esse restinho que sobrava. E Boaz, que era um homem bom, olha eu querendo contar a história de Ruth, dizia, deixa mais para ela, deixa ela pegar tudo que ela quisesse. Então isso era uma tradição, um costume muito antigo. E por isso que Jesus estava com os seus discípulos passando por entre lá as espigas para colher, ó. Estando seus discípulos com fome, começaram a colher espigas e a comer. O detalhe é o sábado, tá? Te prepara, porque agora já vai começar a oposição, a rejeição, vai começar o segundo round, assim, a parte 2 da história. Lembra que eu falei que a multidão segue, que todo mundo ficava maravilhado e tal? Pois é. Aí já começa bem clara a diferença entre os discípulos e aqueles que começam a criticar, a se opor, a rejeitar o Senhor Jesus. Quem são? Número 2. Os fariseus, vendo isso, disseram a Jesus: olhe, os seus discípulos estão fazendo o que não é lícito fazer num sábado. Vamos lá. Quem são os fariseus? A palavra fariseu quer dizer separado. Quer dizer assim, uma pessoa que não se mistura, tipo óleo e água, azeite, sabe assim, separatista, aquele que é diferenciado, que tá num outro patamar, que não se mistura. Esse é o significado, vamos dizer assim, estrito da palavra fariseu. Eles eram separados, consagrados, erguidos, levantados, eles estavam numa posição superior aos outros, tá? Eu acho que elite seria muito bom, assim, para que vocês entendam, tá? O que os fariseus eram. Eles eram basicamente Jerusalém, então, de novo que eu tô falando, uma elite.
Então todos queriam estar em Jerusalém, queriam morar em Jerusalém, queriam conhecer Jerusalém, porque Jerusalém era a cidade do templo. E os fariseus especificamente serviam no templo. Então eles moravam em Jerusalém. Então eles faziam parte de uma elite, de uma classe superior. Por isso eles tinham um status, um poder, né? Eles tinham uma proeminência. O povo respeitava, o povo obedecia o que os fariseus diziam. E eles, por servirem no templo, eles administravam a vida religiosa do povo. Os rituais, as práticas, as tradições. Eles ensinavam de uma forma rigorosa e conservadora a lei. Só que o que acontece? Eles interpretavam do jeito deles. Tipo, eles pegavam a lei de Moisés, que dizia X, Y, Z, e eles colocavam 3X, 3Y, 3Z. Eles aumentavam, eles exigiam, eles faziam com que a coisa ficasse bem mais estreita, bem mais difícil. Esses eram os fariseus. É aquele professor que faz prova difícil, sabe? Bem difícil. Então, esses eram os fariseus. E como eles tinham todo esse poder, eles também influenciavam os escribas, eles influenciavam os doutores da lei, eles tinham poder, não tem outra palavra. Eles tinham muito poder, muita autoridade. Faziam e aconteciam. Então, isso tudo para dizer, ali do 2, os fariseus. E Jesus colocou um sobrenome, né? Porque Jesus começou a falar fariseu hipócrita, fariseus hipócritas. Lembra dos sepulcros caiados? Então, o Senhor Jesus começou a bater de frente com os fariseus. E ninguém fazia isso. Ninguém questionava. Tô falando, o povo obedecia, o povo baixava a cabeça. E Jesus vem e começa a dizer os erros, expor as falhas dos fariseus. E vice-versa. O que eles queriam? Pegar Jesus numa situação delicada, constrangedora, em algum erro. Claro, nunca conseguiram, mas eles sempre tentaram. E isso a gente vai ver muitas vezes ao longo dos evangelhos, não só de Mateus. Esses embates, essas discussões, que até eu chamei em alguns momentos de pegadinha, queriam criar uma situação, uma armadilha. Pois bem, aqui nós temos uma. E como os fariseus eram os administradores do templo, eles gerenciavam o sábado. O que tu podia e o que tu não podia fazer no sábado. E o povo tinha medo. O povo sabia que além da instrução também vinha o julgamento, vinha a punição, tinha consequências se tu desobedecesse. E aí o que eles falam para Jesus? Os teus discípulos estão fazendo o que não é lícito fazer num sábado. Mas Jesus lhes disse, o que os discípulos estavam fazendo? Colhendo espigas porque estavam com fome, estavam famintos. Vocês não leram o que Davi fez quando ele e os seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não era lícito comer, nem a ele, nem aos que estavam com ele, mas exclusivamente aos sacerdotes? Então vou dar uma explicação. Esses pães da proposição, que tem vídeo no canal sobre esse episódio de Davi, que depois é muito triste, porque daí é denunciado, tem no vídeo de Saul, né, sobre isso. Aí o que acontece? Esses pães, eles eram 12 pães, que eram assados todos os dias, todo dia novinho, que simbolizavam as 12 tribos de Israel. Então, aquele pão, ele era assado novinho, e depois que ele, vamos dizer, envelhecia, depois daquele dia, os sacerdotes podiam comer. E daí eles assavam no outro dia e apresentavam para Deus. Então, isso era um louvor, era uma adoração, era um ritual, era algo que era feito. E Davi chega faminto, fugindo de Saul, desesperado. E ele come esses pães. E é aí que Jesus está dizendo, não era lícito comer, mas ele comeu.
E aqui fala, e ele deu aos que estavam com ele, né? Nem a ele, nem aos que estavam com ele, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou vocês não leram na lei que aos sábados os sacerdotes no templo profanam o sábado e ficam sem culpa? Por que Jesus está falando isso? Porque é uma baita de uma hipocrisia. É uma baita de uma hipocrisia. Porque o próprio sacerdote, ele profanava o sábado porque ele tinha que trabalhar no sábado no templo. Ele tinha que fazer esse pão, por exemplo. Ele tinha que acender as luzes lá do candelabro. Ele tinha que fazer um monte de coisa. Então Jesus tá sabe? Como é mesmo a verdade. Vocês não leram na lei que aos sábados os sacerdotes no templo profanam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu lhes digo que aqui está quem é maior do que o templo. Porque eles acham assim, como o fariseu trabalhava no templo, administrava o templo, e o templo éramos assim, o lugar deles, Jesus está dizendo, eu sou muito mais importante do que o templo, do que tudo isso aí. Mas se vocês soubessem o que significa quero misericórdia e não sacrifício, não teriam condenado inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Então, os fariseus estavam acusando Jesus de profanar o sábado. Só que Jesus, ele é o Senhor do sábado. Jesus é rei e ele é sacerdote. Ele está acima de tudo e de todos. Nós, em Cristo, também, nós estamos assentados nas regiões celestiais com toda sorte de bens, de bênçãos, de benefícios. Tudo Deus nos deu. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é meu direito, é teu direito. Então, se o Senhor Jesus está dizendo que Ele é Senhor do sábado, nós também somos, porque nós reinamos e reinaremos com Cristo. Então, não há dia, Paulo diz, ninguém te julgue pelos dias, por esse ou por aquele, por festa, por lua nova, por nada. Porque em Cristo não há homem, não há mulher, não há judeu, não há gentil. Acabou. Jesus aboliu tudo isso. Por quê? Porque se tu tens Jesus, tu tá salvo. A maldição da lei caiu. Ah, mas então eu não tenho que guardar os 10 mandamentos? Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que há um princípio quando tu te salva, tu te converte. Tu és salvo para cumprir a lei. Mas não é cumprindo a lei que tu serás salvo. Eu já falei isso muitas vezes aqui. Nós sabemos que pessoas acreditam que se elas guardarem o sábado, se elas fizerem isso ou fizerem aquilo, elas serão salvas. Elas estarão com créditos com Deus. Não. A única coisa que nos dá créditos é o sangue de Jesus sobre a nossa vida, do alto da cabeça até a planta dos pés. É tu ser salvo, purificado, perdoado. Ter as roupas, as tuas vestes brancas, purificadas, limpas, alvejadas. Nenhuma acusação, nenhuma culpa. Então, quando Jesus diz, o Filho do Homem é Senhor do sábado, vocês têm que entender isso. Jesus está acima do sábado. Do sábado, do domingo, da segunda, da terça, da quarta, da quinta, da sexta. Ele está acima de qualquer coisa. O nome do Senhor Jesus está acima de qualquer nome. Sábado é um nome de um dia da semana. Sábado é o dia do descanso para o judeu. Só que o Senhor Jesus é o nosso descanso. O Senhor Jesus conquistou com a sua morte, com o seu sangue, com a sua ressurreição,
o descanso eterno para cada um dos seus filhos. Sim, devemos parar, devemos ter um dia com a nossa família, sem ganhar dinheiro. Já tem vídeo no canal, já temos 3 vídeos explicando sobre os mandamentos, sobre tudo isso. Jesus não aboliu a lei. O princípio, ele é verdadeiro e ele existe. Deus trabalhou 6 dias e no 7º descansou. Sim, mas tu não pode fazer distinção entre esse ou aquele por causa do sábado. Tu não pode deixar uma pessoa morrer, ficar sem seus remédios, ficar sem ajuda, ficar sem socorro, porque é sábado. Tu não vai fazer horrores na sexta ou no domingo, e aí no sábado tu vira um santo. Aí no sábado tu fala baixo. Aí no sábado tu baixa a cabeça. Aí no sábado tu jejua. No sábado tu faz visita. Tu faz tudo de bom no sábado, mas domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, tu é uma... Eu ia dizer uma coisa, mas eu não vou nem dizer isso. Tu faz o que tu quer, vamos dizer assim, entendeu? Então, quando Jesus está falando, ele é Senhor do sábado, nós temos que entender. Senhor, ele está superior, ele está acima. E Paulo sofreu demais por causa dessa história. Porque havia os judaizantes, aqueles que queriam exigir dos gentios a guarda do sábado, exigir dos gentios a circuncisão, exigir dos gentios os rituais no templo. Então, eu sou gentia, tu é gentil, com o. Nós somos gentes, pessoas, entende? Povos, tribos, nações, nós estamos do lado de fora dessa história aqui. A casa de Israel, Jesus falou bem claro, eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, o judeu tem a guarda do sábado. Quando os gentios começaram a se converter, Paulo percebeu que havia um grupo que era chamado os judaizantes, que eles queriam exigir que o gentio fosse um mini judeu. Então não cabe para mim, não cabe para ti isso, porque nós não somos judeus, nós somos cristãos. Nós somos cristãos. E mesmo cristãos que se convertem, vamos dizer assim, em Israel, porque a gente sabe, né, que em Israel tem judeu, tem cristão, tem árabe, tem de tudo que é nacionalidade, de tudo que é país, de tudo que é... Tem brasileiro lá, né? Então o que acontece? Não é porque tu tá naquele país, mesmo hoje, tu não é obrigado. Tu tem que respeitar as leis do país. Mas dentro da tua casa, o que tu faz, tu é livre. Olha o entendimento atual do povo judeu, né? Bom, o que acontece? Eu tenho que falar mais um pouco sobre isso. A lei, Paulo diz, quando ele chegar nas cartas de Paulo, que tem teologia pura, vamos dizer assim, a gente vai ver como Paulo explica bem isso. E eu quero só citar que Paulo diz que a lei, ela serve como aio. Sabe aio? Sabe aio? Aquele que leva as alianças, que conduz, que abre, às vezes, o casamento, né? A lei é um aio. Mas quem é a noiva? Somos nós. É a igreja. Quem é o noivo? É o Senhor Jesus. Então, a lei é um aio. Ela nos ajuda, eu tenho dito. Jesus não revogou, não anulou e não tornou sem efeito a lei. Nada disso. Mas o que ela serve? Ela nos conduz para a gente saber que a gente é pecador. Para a gente saber que a gente é egoísta. Então, o que o sábado nos ensina? Que tu é avarento? Que tu tem que trabalhar? Tu é um acumulador? Tu só quer trabalhar? Tu é uma máquina, por acaso, que não consegue parar, relaxar? Se Deus, que é Deus, descansou, por que tu não descansa? Tu quer uma doença? Tu quer um problema grave? Tu quer ter problemas mentais? Então, assim, ó, há todo tu não vai dar descanso pro teu servo, pro teu funcionário, tua empresa, enfim.
O princípio por trás do sábado é santificar, é honrar, é agradecer, é estar na presença de Deus. E hoje em dia, tu pode fazer isso na segunda-feira. A maioria dos cristãos faz no domingo. Mas nós vivemos numa sociedade em que as lojas, os shoppings, às vezes até instituições, empresas, trabalham de domingo a domingo, de segunda a segunda, de sábado a sábado, de sexta a sexta. E as pessoas têm folgas, as pessoas têm turnos, as pessoas têm horários. Então a gente sabe que as coisas mudaram. O que tu tem que entender é que tu não é máquina e tu não pode ser idólatra do trabalho, ou do dinheiro, ou das riquezas, ou de, sei lá, explorar teus funcionários, essas coisas todas. E aí Paulo tá falando sobre isso, que a lei é um aio. Mas quem é o mais importante de um casamento? É o aio? É a aia? Não, é o noivo e a noiva, é o casamento em si. Então é muito mais importante a tua salvação, a tua comunhão, a tua união com Deus, com Jesus, do que o aio, do que a lei. Seja qual for o ponto que tu te apegar, certo? Então, o povo de Deus não pode ser escravo. Não pode ser escravo do sábado. Por quê? Porque Jesus é o Senhor do sábado e Ele é meu Senhor e me libertou. Então eu não vou ser escrava, escravizada, vou ficar presa no sábado. Nem na doutrina de homens, na doutrina humana, porque os fariseus, eles colocavam... Gente, dá para fazer um estudo sobre... Não podia cuspir. Porque se tu cuspisse e o teu cuspe levantasse umas pedrinhas, levantasse uma areia, tu tava arando a terra. Tu acredita nisso? Se tu passasse por um espelho, por um reflexo d'água, por alguma coisa, tu arrumasse teu cabelo, tu tava pecando porque tu tava te arrumando. Porque no dia tu tem que ficar toda errada. Tudo errado, entendeu? Claro, eu tô falando daquela época. Hoje em dia as coisas estão bem diferentes, tá? Então assim, ó... Vou repetir, o povo de Deus não pode ser escravo de nada e nem de ninguém. Claro, a gente não vai ser escravo do pecado porque o Senhor Jesus nos libertou. Mas também tu não vai ser escravo da lei. Tu não vai ser escravo de doutrinas humanas, de regulamentos, de homens, ensino de demônio, coisa que te faz uma pessoa insuportável, tá? Soberba muitas vezes, porque tu te acha mais santo do que os outros, porque tu guarda que nem os fariseus. Aí tu te torna um fariseu. Então, quando Jesus diz o Filho do Homem é Senhor do sábado, ele tá falando claramente isso. Se eu sou o Senhor, tu tá livre, tu tá liberto. E os meus discípulos, eles estavam com fome. E eles comeram as espigas no sábado. Fazer o bem no sábado é muito mais importante. Uma pessoa está com fome, uma pessoa está sem remédio, uma pessoa está sem o seu alimento. Isso é mais importante. Pessoas valem mais do que coisas, do que regras, do que leis, sabe? Esse é o entendimento que o Senhor Jesus queria trazer. E de novo, ele não veio abolir, revogar a lei. Ele veio libertar cada um de nós da maldição da lei, dessa escravidão da lei. Vamos continuar. Tendo Jesus saído dali, entrou na sinagoga deles. Deles quem? Dos judeus, dos fariseus, né? Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. Então, a fim de o acusar, perguntaram a Jesus. Porque assim, eles ficaram entalados com as respostas que Jesus deu, né? Como muitos talvez aí do outro lado estejam. Ou entalados, ou chocados, ou revoltados, ou talvez já tenham até abandonado o vídeo. Por quê? Porque esse é um ponto que divide os cristãos, que faz com que haja divergência. E Jesus deixa bem claro que ele é Senhor do sábado. Vamos continuar. É lícito curar no sábado? Olha a pergunta capciosa dos fariseus. Ao que lhes respondeu.
Ó, eles que falaram para acusar Jesus, eles perguntaram para Jesus: é lícito curar no sábado? Ao que Elias respondeu: quem de vocês será o homem que, tendo uma ovelha e num sábado esta cair numa cova, não fará todo o esforço para tirá-la dali? Ovelha, gente, é como um carro, é como uma conta no banco. Era dinheiro, era bem, era posse, era algo valioso, entende? Então Jesus está deixando bem claro assim: vocês são hipócritas porque vocês falam um monte de coisa, mas se a ovelha de vocês cair numa cova, vocês não vão fazer um baita de um esforço para tirá-la dali? Ora, quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Logo, é lícito nos sábados fazer o bem. Marca aí na tua Bíblia. Marca aí, fazer o bem. Fazer o bem. Sublinha. O que nós temos que fazer no sábado? Fazer o bem. No domingo, fazer o bem. Segunda, fazer o bem. Terça, quarta, quinta, sexta, sábado, fazer o bem. Nós somos chamados para fazer o bem. Para ovelhas, sim. Para pessoas, muito mais. Mas por que 2 pesos e 2 medidas? Por que quando é para o meu benefício, eu relativizo? Quando é para minha necessidade, para alguém que eu amo. Agora, quando é para os outros, é a dura letra da lei. Então, Jesus disse ao homem: estenda a mão. Qual homem? Ó, ali tinha um homem que tinha uma das mãos ressequidas. O homem estendeu a mão e ela foi restaurada e ficou sã como a outra. Mas os fariseus, saindo dali, conspiravam contra ele, procurando ver como o matariam. Viram o que eu disse? Já começou a oposição, já começou a perseguição, já começou a rejeição, já começou a ira, a fúria. As pessoas não aceitam a verdade. Mas Jesus, sabendo disso, afastou-se dali. Muitos o seguiram e a todos ele curou, advertindo-lhes, porém, que não o expusessem à publicidade. Ó, aquilo que eu falei no outro capítulo, de que ia começar muito tumulto, muito agito, a multidão e as multidões. E isso só fazia com que mais problemas acontecessem e mais rejeição, oposição, perseguição, confusão, desejo de matar Jesus. E não estava ainda no tempo, não tinha chegado a hora. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do profeta Isaías. Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado em quem a minha alma se agrada. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Não entrará em discussões, nem gritará, nem fará ouvir nas praças a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega, até que faça vencedor o juízo. E no seu nome os gentios colocarão a sua esperança. É uma citação muito grande que só Mateus, né? Ele cita a profecia, ele cita Isaías. Por quê? Porque Jesus não queria pisar em quem já estava caído. Jesus não queria maltratar, machucar, espezinhar, sabe? Tirar o caldinho de quem já estava ali, que era o que os fariseus faziam. Exigir, fazer com que as pessoas ficassem exaustas, sabe? Era isso que os fariseus faziam, com rituais, com ofertas, com o sábado, com o dízimo, com regras e mais regras e mais regras. E Jesus falou: eu queria que vocês entendessem a misericórdia e não o sacrifício, porque Deus se agrada da misericórdia, da compaixão, da piedade, do amor, de tu fazer o bem. Fazer o bem, isso agrada a Deus. Tu vê que uma pessoa tá precisando de ajuda, tu vai lá. Não importa o dia da semana, importa fazer o bem. Eu não posso te atender hoje porque hoje é sábado.
Eu não posso comprar isso porque hoje é sábado. Eu não posso isso porque eu não posso. Então, quem é o teu Deus? É o sábado? Ama o teu próximo como a ti mesmo. Se tu tem oportunidade de fazer o bem, faça. Se tu tem oportunidade de ficar em paz, no que depender de ti, fica em paz. Faz com que tudo fique bem. Não entrará em discussões, nem gritará, nem fará ouvir nas praças a sua voz. Sabe, não tripudiar, não esmagar, não maltratar, não espezinhar, não menosprezar. Ter misericórdia. 22. Então trouxeram a Jesus um endemoniado, olha isso, cego e mudo. Jesus o curou e o homem passou a falar e a ver. Então, olha o que a gente viu no outro vídeo. Então, nem todas as doenças são espirituais, mas nós acabamos de ler aqui, ó, o endemoniado, quer dizer, ele estava com demônio, estava com espírito maligno, espírito imundo. E esse espírito maligno fazia com que ele fosse cego e mudo. Jesus o curou. Então, Jesus liberta o endemoniado, manda o demônio embora, expele o espírito imundo, maligno. E o que acontece com o homem? O homem passa a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia, não seria este, por acaso, o filho de Davi? Então, o que está acontecendo? As multidões estão começando a pensar, será que ele não é o Messias? Ele está fazendo coisas tão incríveis, tão miraculosas, tão sobrenaturais, e isso começou a gerar um problema, um pânico nos fariseus, porque daí vem esse Messias e como é que ficam os fariseus, como é que fica tudo, todas essas tradições, tudo isso que eles ensinavam que não era bem assim, como que fica tudo isso do templo? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam, este não expulsa demônios, senão pelo poder de Beelzebu, o maioral dos demônios. Então, o que eles estão falando aqui? Que Jesus expulsava o demônio porque ele tinha um demônio mais poderoso do que aquele que ele expulsava. Então, Beelzebu é considerado o diabo. Mas a palavra em si, Beelzebu, quer dizer Deus das moscas. E aí a gente só fala assim, eu só vou falar assim, porque eu acho que eu consigo falar isso. Onde que tem mosca? O que atrai mosca? Quais coisas, né? Então, esse é o Deus das moscas, que é o Beelzebu, que seria o pior dos piores, tá? E aí eles atribuem a Jesus esse poder demoníaco, né? Olha que loucura. E de que porque ele mandava em todos os demônios, ele podia expulsar os menores. É isso que os fariseus estavam dizendo. Mas Jesus, sabendo o que eles pensavam, disse-lhes, todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então o seu reino subsistirá? E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os filhos de vocês os expulsam? Por isso eles mesmos serão os juízes de vocês. Se, porém, eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. Ou, como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? E só então saqueará a casa dele? Aqui tem várias coisas. Uma casa dividida não fica em pé. Uma fábrica, uma empresa dividida não fica em pé. Um casamento dividido não fica em pé. Uma igreja dividida não fica em pé. Um estado, uma cidade, um país. A divisão enfraquece. Divide as forças. Ou um puxa para lá, o outro puxa para cá. Um puxa para o norte, outro puxa para o sul. Então, não dá para tu acreditar que isso que eles estão falando vai ser verdade, porque não tem como. É o que a gente diz, é tiro no pé.
Tu vai dar um tiro no teu pé, tu não vai poder caminhar. Tu vai cuspir pra cima e vai cair na tua cabeça. Quer dizer, tu tá fazendo mal contra ti mesmo ou contra os teus. É isso que o Senhor Jesus está explicando. E ele fala que os fariseus também expulsavam os demônios. Porque eles exerciam autoridade, eles eram os religiosos. Então, quer dizer, Jesus não podia expulsar, mas eles podiam. Jesus expulsava por Beelzebul e eles expulsavam por quem? Então, Jesus está falando, ó, que ele expulsa os demônios pelo Espírito de Deus. E se isso é verdade, e sim, nós sabemos que é e que era verdade, o reino de Deus estava chegando. Então, ele era o Messias, ele era o ungido. Ele estava fazendo a obra de Deus. E aí ele fala sobre isso que a gente fala, né? Tá amarrado em nome de Jesus. Da onde que vem esse tá amarrado em nome de Jesus? É esse versículo aqui, quando Jesus fala: como que alguém pode entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? Então lembra quando eu falo sempre, o ladrão vem para roubar. Então ele vai roubar. Para roubar, ele vai ter que amarrar. Ele vai ter que deixar aquela pessoa sem condições de reação. Então, olha que interessante isso. Jesus está falando que nós, para irmos contra Satanás, irmos contra as trevas, nós temos que amarrar. E qual é, vamos dizer assim, a força? Como é que a gente amarra? No nome de Jesus. Amarrar, repreender e expulsar em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Isso aqui é muito sério. Ou tu tá com Deus ou tu não tá com Deus. Ou tu é de Deus ou tu não é de Deus. Ou tu é luz ou tu é treva. Ou tu tá salgando ou tu não tem sabor. Ou tu tá iluminando ou tu tá nas trevas. Ou tu é do dia ou tu é da noite. Ou tu é bode ou tu é ovelha. Por isso digo a vocês que todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, isso não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Por quê? Porque tu atribuir as obras das trevas ao Espírito Santo de Deus é uma blasfêmia. Tu tá dizendo que o Espírito que é santo, que é puro, que é perfeito, que é de luz, está fazendo mal? Está nas trevas? Isso não será perdoado. Como que tu vai te converter se o Espírito Santo não trabalhar em ti? É o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Se tu atribui o pecado ao Espírito Santo, como que o Espírito Santo vai fazer a obra dentro do teu coração se tu não acredita que aquele Espírito é santo e que ele é o único que pode te convencer do pecado, da justiça e do juízo e te santificar e te manter santo? 33. Tornem a árvore boa e o seu fruto será bom. Tornem a árvore má e o seu fruto será mau. Ó, tu tá falando que o que é santo é imundo? Tu tá dizendo que o que é imundo é santo? Tu tá fazendo um pecado, uma blasfêmia, uma heresia. Tu tá dizendo que o Filho de Deus tá expulsando os demônios pelo maioral dos demônios. Tu não tá reconhecendo o Espírito Santo nele. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Quem expulsa demônios? Quem tem poder? Quem tem o nome de Jesus. Quem tem Jesus. Quem é de Deus. Quem manda em Satanás, em Lúcifer, diabo, na serpente, no Beelzebul, diz o nome que tu quiser dizer para representar o mal. Por mais que Satanás haja e tenha o poder,
ele já está condenado, derrotado, destruído, julgado, sentenciado à morte eterna, ao lago de fogo e enxofre para o diabo e os seus anjos. Todo principado, toda potestade foram expostos, envergonhados na cruz, na morte e ressurreição de Jesus. Raça de víboras. Olha só, Jesus está chamando os fariseus de raça de víboras. Como vocês podem falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. A pessoa boa tira do tesouro bom coisas boas, mas a pessoa má do mau tesouro tira coisas más. Já temos vídeo no canal sobre esses versículos. Digo a vocês que no dia do juízo as pessoas darão conta de toda palavra inútil que proferirem. Outras traduções dizem leviana, fútil, tola. Porque pelas suas palavras você será justificado e pelas suas palavras você será condenado. Por isso que a gente tem que nem pai dizer, bate na boca, cuida do que tu vai falar, principalmente sobre Deus. A gente tem que ter temor, às vezes a gente não entende as coisas, então fica quieto, observa. Pede discernimento, sabedoria, esclarecimento para o Espírito Santo. Derrama a luz nas minhas trevas, me ensina. Jesus, o que tu tá falando? Espírito Santo, o que tu tá fazendo? Me ensina, me explica, me orienta, me instrui. Mas não fica falando, não fica dizendo que isso é, que aquilo é, quando tu não sabe. Espera os frutos. Pelos frutos tu conhece a árvore. Há um tempo para produzir o fruto. Não te precipita. Sabe? Tem pessoas que julgam ministérios, instituições, porque não dão tempo de aparecer os frutos. E aí depois ficam envergonhados, porque acham que aquilo não era de Deus. Mas é pelos frutos que tu conhece a árvore. Tu vai olhar para a árvore, tu vai saber que ela é uma laranjeira se tiver laranja. Tu vai saber que é uma macieira se tiver maçã. Então é pelos frutos que tu conhece a árvore. Então alguns escribas e fariseus disseram a Jesus: Mestre, queremos ver algum sinal feito pelo Senhor. Mas ele respondeu: Uma geração perversa e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Olha que interessante, eu também sublinharia, uma geração perversa e adúltera. Quer sinal, quer ver. Eu só vou crer se acontecer isso. Se ele fizer isso, eu vou fazer uma oração, pôr à prova. Jesus está dizendo que não vai ser dado nenhum sinal. Sabe qual é o sinal? O de Jonas. Sabe qual era o sinal de Jonas? Se arrependam, porque senão Deus vai destruir. Era Nínive. Se arrependam. Senão essa cidade vai ser destruída, vocês vão todos morrer. Se arrependam. Esse é o sinal de Jonas. Porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, gente, não é baleia, é peixe. Assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. O que ele está falando aqui? Que ele ia morrer, né? Ia ficar 3 dias morto, mas que ele iria ressuscitar. Assim como Jonas ficou dentro da barriga do peixe, depois Deus mandou o peixe jogar Jonas na areia da praia. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Então o que Jesus está dizendo assim, eles se converteram, se arrependeram com Jonas. E eu sou Jesus, o Filho de Deus, e estou pregando e vocês não estão crendo em mim. Vocês não estão se convertendo, vocês não estão se arrependendo. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. Também tem vídeo no canal sobre Salomão. O que Jesus está querendo falar aqui? Ele está querendo dizer
para os fariseus que conheciam a história de Jonas, que conheciam a história de Salomão, que ele era superior, que ele deveria ser honrado, reconhecido, porque ele era o Filho de Deus, ele era o Messias, ele era o Salvador. E aí tu vê que Mateus faz questão de falar sobre isso, porque esse era o contexto, né, dos judeus. Quando o espírito imundo sai de uma pessoa, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não o encontra. Por isso diz: voltarei para minha casa de onde saí. E voltando, ele a encontra vazia, varrida e arrumada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. É muito triste isso. A gente tem visto até na mídia pessoas que se converteram, que experimentaram a cura, a libertação, a salvação, estavam na igreja e daqui a pouco caíram, voltaram para o lixo, voltaram para a lama, voltaram para o pecado. E a gente vê que o estado dessas pessoas é pior. Por quê? Porque se elas foram libertas de um demônio, quando elas voltaram, elas encontraram 7 espíritos piores do que aquele. Isso é muito sério, muito sério. Enquanto Jesus ainda falava ao povo, eis que a mãe e os irmãos dele estavam do lado de fora, procurando falar com ele. E alguém lhe disse: a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora e querem falar com o Senhor. Porém, Jesus respondeu ao que lhe trouxe o aviso: quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, aquele que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, minha mãe e minha irmã. Então, aqui tem aquela menção que eu falo que sim, Jesus tinha irmãos e irmãs. Mas o que ele está querendo dizer assim? Que nós em Cristo, nós através do sacrifício dele, do sangue dele, nós nos tornamos uma família, a família da fé. Por isso que a gente se chama de irmão e de irmã. E às vezes é verdade, o teu irmão de carne e osso, de sangue, de pai, de mãe, daqui da terra, está vivendo uma vida totalmente fora da vontade de Deus, fora da vontade do Pai Celeste. E aí tu não consegue chamar o teu irmão de irmão, a tua irmã de irmã, porque eles estão em pecado, eles estão em trevas. E tu vai fazer o quê? Tu vai orar, tu vai pregar, tu vai ser bom, claro, mas tu vai ter comunhão, união com o teu irmão e com a tua irmã da família da fé. Gente, eu falei que era 50 versículos. O que a gente aprende hoje com esse capítulo 12 de Mateus? De que todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto. E toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Quem não é por mim é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Se tu é de Deus, tu é de Deus. Se tu não é de Deus, tu não é de Deus. Não há meio termo. Ou tu é quente, ou tu é frio. O morno, sabe? O meio barro, meio tijolo, o que fica em cima do muro, o Senhor rejeita. Pelas tuas palavras tu serás justificado, e pelas tuas palavras tu serás condenado. Quando tu confessa o Senhor Jesus como teu Salvador, quando tu entrega a tua vida para Ele, tu tá salvo, justificado, e Ele vai confessar o teu nome diante do Pai. Quando tu rejeita, quando tu não acredita, quando tu vira as costas, tu serás condenado. Ou tu tá com Deus, ou tu tem Jesus, tu tá salvo, ou tu tá perdido.